Bom, competências privativas da União. O artigo 22, ele vai falar assim, ó. Deixa eu abrir aqui que eu fechei, né? Ele vai falar assim pra gente, artigo 22 do texto constitucional. Cadê? 22. O artigo 22 vai falar assim, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí tem uma porrada de incisos, um monte. São 29 incisos mais um parágrafo único. Né? Muita coisa. Você tem que fazer a leitura. Então, quando ele diz compete privativamente, esse privativamente, aí sim está no texto constitucional. E ele sempre tem que vir acompanhado do verbo legislar. Mas as competências privativas da União, elas podem ser delegáveis. O artigo 21, elas são exclusivas. A União não pode delegar a ninguém, só ela pode fazer. Beleza? Então, o inciso 1 é um exemplo dessas competências privativas da União. É o capacete PM. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, aeronáutico, né? Ah, é? É isso mesmo que eu botei? É, aeronáutico. Aeronáutico, penal, agrário, civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, isso mesmo, comercial, espacial, trabalho, trabalho, não é isso? É, capacete eleitoral, processual penal, e não. Dentro dessas competências privativas, porque legislar sobre trânsito é competência privativa da União, beleza? Agora, políticas de educação no trânsito, isso aqui vai ser competência ou competências comuns, tá? Políticas de educação no trânsito. Tem que estar ligado nisso aqui, porque as bancas cobram muito isso aqui. Porque legislar sobre trânsito é competência privativa da União. Mas políticas de educação no trânsito é competência comum. Competência comum de todos os entes, de todos eles. União, estados, DF e municípios. A gente só vai ver mais pra frente que município não tem competência concorrente. Beleza? Só União, estados e Distrito Federal. Tranquilo aí? Vamos avançar. Legislar sobre educação é competência concorrente. Agora é assim, ó. Isso aqui é que tá a sacanagem. Que é o mais, né? Mas legislar sobre educação é competência concorrente. Isso aí é a pegadinha clássica de prova. Diretrizes e bases da educação é competência privativa da União, mas legislar sobre educação é competência concorrente. Ou seja, estados, DF e União podem legislar sobre educação. Agora, legislar sobre as diretrizes e bases da educação, isso é privativo da União. Então, se você vira o nome diretriz e base, é privativo da União. Agora, se a questão falar sobre legislar sobre educação,
é competência concorrente de estados, DF e União. Eu sei que está começando a bater o desespero. Mas quando chegar no artigo 24, que fala sobre competência concorrente, começa a clarear mais um pouco, tá? O primeiro contato com esse assunto realmente é sempre assim. Ele é um assunto denso. Ele é um assunto que tem algumas espinhas ali. Mas você, depois, ele vai clareando na sua frente, tá? Vamos lá, vamos só. E se parar, esquece. É. Ó, olha só outra sacanagem que os caras podem fazer, quer ver? Seguridade social. Outra, ó. Seguridade social. Seguridade social. A Seguridade Social, ela é competência privativa da União. Beleza? Legislar sobre Seguridade Social é competência da União. Agora, Previdência Social. Previdência Social é concorrente. Isso. Previdência Social vai ser competência concorrente. Escrever direitinho. Concorrente. Eu vou tentar clarear isso daqui. Seguridade Social, INSS, que é uma autarquia, pertence à administração indireta. Instituto Nacional de Seguridade Social. Quem organiza e administra é a União. Só que ela descentralizou essa administração para uma autarquia. Ela criou uma pessoa jurídica de direito público, que é a única pessoa jurídica da administração indireta que é de direito público. Beleza aí? Isso vocês já viram em direito administrativo. A Seguridade Social é competência privativa da União. Mas Previdência Social é concorrente. É concorrente. Ou seja, os estados e o Distrito Federal, eles podem legislar sobre Previdência Social. Beleza? Vamos avançar. Normas gerais sobre licitação. Outra pegadinha de prova que os caras colocam. Normas gerais sobre licitação. Normas gerais sobre licitação, isso aqui é competência privativa da União. Normas gerais. Veja, eu falei normas gerais. Agora, normas específicas. Normas específicas é competência dos estados. Normas específicas vai ser de competência dos estados. Tá? Também mais para frente a gente vai ver a diferença entre normas gerais e normas específicas. Vamos ver também norma suplementar complementar e norma suplementar supletiva. Aí já está batendo mais desespero na sua cabeça, você está pensando, que porra é essa, né? Mas tenha calma que vai piorar. Oi? Já está pensando assim, não, desisto, né? Vamos lá. Então, dentro das competências privativas, outra também que eu acabei não falando para vocês, mas está no texto constitucional. Eu falo isso direto, e não só eu. Os professores de direito constitucional que você vai encontrar no YouTube falam a mesma coisa. Não tem como eu decorar isso por você. Isso é leitura. Leitura seca do texto constitucional. Por exemplo, o inciso 2 ou 3, eu não lembro agora, acho que é o 2, das competências privativas, ele vai falar sobre desapropriação. Vê se aí, desapropriação. Né? Desapropriação. É competência privativa da União legislar sobre desapropriação. Ó, vou repetir. É competência privativa da União legislar sobre desapropriação. Ponto. Tá certo? Tá. É o que está no texto constitucional. O que é que o examinador faz?
É competência exclusiva da União legislar sobre desapropriação. Já está errado. Primeiro, que competências exclusivas não tem o verbo legislar. Não tem o verbo legislar. E outra, ele fala sobre desapropriação. E além disso, eu disse que no artigo 21 da competência exclusiva, nós temos o quê? Verbos. Manter, declarar, emitir, todos os verbos. E eu falei o quê? Desapropriação. Beleza? Vamos avançar. Vamos para competência concorrente. Competências... Não, concorrentes não. Vamos para o artigo 23, que é a competência comum, tá? Antes de ir para a competência concorrente. Bom, então vamos lá. A gente já viu as competências exclusivas. Não todas, obviamente, né? Isso aí você vai ter que fazer leitura. Vimos as competências privativas e agora as competências comuns do artigo 23. Detalhe importante. No artigo 23, você vai perceber o seguinte. O artigo 21 e 22, ele falou das competências da União. Compete à União, artigo 21. Ou compete exclusivamente à União. O artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre. Do artigo 23, ele já fala na União, nos estados, Distrito Federal e município. O município, ele vai aparecer no artigo 23, mas o próximo artigo, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que é o 24, que são as competências concorrentes, ele sai. Lembrem-se sempre disso. O município não possui competência concorrente. Não tem. Mas ele tem competências comuns, que são comuns a todos eles, a todos os entes. Guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público. O artigo 23 das competências comuns, ele tem uma cara de direitos de terceira geração, ou seja, direitos difusos. Como assim direitos difusos e coletivos? Que pertence a todo mundo, a toda a coletividade. É de bem comum de todos. Daí, competência comum. Então, vejam, quando a gente viu legislar sobre trânsito, legislar sobre direito civil, direito penal, processual penal. Lá na competência exclusiva nós vimos material bélico, emitir moeda, né? Taxa de câmbio. Aqui são direitos difusos, que vão atender toda uma coletividade. Nada vai estar ligado para aquilo que você falou, lucro. Veja, guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, saúde e assistência pública, proteger o meio ambiente e combater a poluição, preservar a floresta, a fauna e a flora, é um típico direito de terceira geração. Promover construção de moradias. Então, promover construção de moradias são competências comuns. Inclusive, pode haver parceria entre os entes para construção de moradias, porque é competência comum. Beleza? Melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Percebam que se a questão ela vier para você com essas atribuições, com essas competências mais amplas, ligadas ao bem geral, você tem que associar isso ao artigo 23, competências comuns. Beleza, TI? Beleza? Vamos avançar, que agora eu vou para o artigo 24, que é de competências concorrentes. Se bem que falta só 5 minutinhos, né, para o intervalo. Então vamos fazer o seguinte, vamos adiantar o intervalo e quando a gente voltar, eu entro só em competência concorrente, que aí fica mais fácil. Beleza? E aí, galera, beleza? Vamos voltar do intervalo com competência concorrente, né? Como eu falei antes. Se eu tivesse no seu lugar, que eu colocaria no caderno, o artigo 24 coloca assim, ó, importante. Eu tô falando sério, tá? Como os grandes professores do país falam, não cai, despenca
em provas de concurso público que cobra organização política administrativa do Estado. Tá? Então, o artigo 24 vai falar sobre competências concorrentes. Então, ele vai falar, compete concorrentemente à União, aos estados e Distrito Federal, compete legislar concorrentemente, né? União, estados e DF. Então, o que é que você tem que saber logo de cara? Somente União, estados e Distrito Federal têm competência legislativa concorrente. Eles podem legislar concorrentemente. Beleza? Beleza até aí? O que é que você tem que saber? Observação. Municípios não possuem competência, vou abreviar, competência concorrente. Municípios não possuem competência concorrente, tá? Não, lembra disso aqui, ó. Não possuem competência concorrente. Só vai ter competência concorrente União, Estados e DF. O município só vai entrar no artigo 23 que nós vimos anteriormente, antes do intervalo, em competências comuns, tá? Competências comuns. Então, compete concorrentemente a União, Estados e DF legislar sobre. E a gente vai falar isso daí, tá? Então, basicamente, o que é que vocês precisam saber? A União, eu falei isso no comecinho da aula, tá? A União, ela vai legislar sobre normas gerais, tá? A União, ela vai legislar sobre normas gerais. Então veja, a União, ela legisla sobre normas gerais. Os estados vão legislar concorrentemente, ou seja, junto com a União, sobre normas específicas. Então vamos lá, estados. Os estados, eles vão legislar sobre normas específicas. Então, a União vai legislar sobre normas gerais e os estados vão legislar sobre normas específicas. Beleza? União legisla sobre normas gerais e os estados sobre normas específicas. Eu escrevi certo ali? Específicas. Beleza. Agora a gente vai para outros detalhes. Cadê meu apagador Ultra Power Mega Moderno? União, estados e DF legislam concorrentemente. Municípios não possuem competência concorrente. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre os municípios, tá? A União, ela vai legislar sobre normas gerais. Os estados legislam sobre normas específicas. Agora vamos lá. A observação é a seguinte. Se a União, botei o mas é, se a União deixar de legislar, eu botei o verbo deixar, foi? A União não editar, eu vou colocar mais culto, tá? Senão vai ficar muito esquisito isso aqui. Se a União não editar, fica melhor. Se a União não editar, agora sim. Se a União não editar sobre normas gerais, isso, foi isso que eu coloquei, sobre normas gerais. Então, o que acontece se a União não legislar, não editar uma norma geral? Ou seja, se a União ficar na dela, se ela ficar em silêncio. Então, se a União, que legisla concorrentemente com estados e DF, ela não editar uma norma, ela não fez uma norma para falar de um assunto específico, de um assunto determinado. Então,
ela está dando, entre aspas, autorização para o Estado legislar de maneira plena. Usando o ditado popular, quem cala, consente. Ficou claro? Então vamos lá. Então o que acontece aqui? Se a União não editar sobre normas gerais, vamos lá. Os estados poderão legislar, é isso que eu botei? Poderão legislar de maneira plena. Ou seja, os estados, nesse caso aqui, poderão legislar de maneira plena. Ou seja, eles terão competência plena. Então, é o ditado popular que eu falei para vocês. Quem cala, consente. A União, ela legisla sobre normas gerais. Os estados sobre normas específicas. Agora, se a União não edita sobre normas gerais, como eu falei, quem cala, consente. Então ela está dizendo assim, Estado, você pode legislar de maneira plena. Tranquilo? Só que depois, isso aqui impede que a União depois edite uma norma? Não. A União pode vir a editar uma norma. E se essa norma ela for contrária ao que diz a legislação estadual? É isso que a gente vai ver agora. Nas normas supletivas complementares e supletiva suplementar, tá? Então vamos aqui. Como é que eu coloquei aqui? Competência concorrente. Vamos lá. Competência concorrente. Competência concorrente. Então, os estados, eles têm a capacidade, eles vão ter a capacidade. Eles vão ter a capacidade de legislar de duas formas. De maneira competência suplementar complementar, eu vou abreviar porque vamos ganhar espaço aqui, né? Competência suplementar complementar. Embaixo a gente tem a competência suplementar supletiva. É isso? Competência complementar suplementar e competência suplementar supletiva. Bom, vamos lá. Então, o que é a competência concorrente suplementar complementar? A União edita uma norma geral. Os estados podem também editar uma norma, seguindo essa norma da União. Só que ela vai editar uma norma específica. Norma específica. Ficou meio apertadinho aqui, mas acho que dá para ver, né? Norma específica. Já a competência suplementar supletiva diz o seguinte: se o Estado, na falta da União editar, na falta da União editar, o Estado edita normas gerais. Em regra, norma geral pertence à União. Mas se a União não edita normas gerais, o Estado pode editar uma norma geral. Beleza? Vou chegar lá. Então, o Estado, ele pode editar normas gerais. O Estado, ele vai poder editar uma norma geral se a União não editar. Na falta da União editar. Aí o Estado pode editar uma norma geral, que é a suplementar supletiva. Beleza? Beleza até aí? Tranquilo? Bom, vamos avançar, que agora eu vou falar sobre como é que funciona isso daí. Então,
da competência suplementar, supletiva e suplementar complementar. Eu vou falar sobre as duas normas. Então vamos lá. Vou dar dois exemplos aqui, para que vocês possam entender isso daqui. Eu tenho normas. Duas normas. Eu tenho duas normas. Beleza? Eu botei estados primeiro. Isso. Estados e União. Vamos lá. Uma norma escrita pelo Estado e outra pela União. A suplementar complementar, o Estado ele pode complementar uma informação de uma norma geral. Beleza, TI? Agora, se a União não edita nada, essa norma ela passa a ser geral. Ponto. Aí vamos lá. O Estado fez a norma primeiro, porque a União não falou nada. Aí veio a União e fez uma norma. Pergunta, o que acontece com essa norma aqui? Sabe o que na prova sua pode vir? O nome revogação. Revogação, anulação. Se vier revogação ou anulação, isso está errado. Vamos lá. Então, se a União ela edita uma norma superveniente é depois, uma norma federal superveniente, e a norma do Estado for contrária à norma da União, ela só vai suspender a norma geral da União naquilo que for contrário. Ela suspende apenas aquele trecho que for contrário. Beleza, TI? Vou dar um exemplo. Norma suplementar completiva, norma específica. A União vem e edita uma norma assim. Olha só o exemplo que eu vou dar. É uma situação hipotética, eu vou inventar agora. Na verdade, inventar não, eu já ouvi isso antes. Eu só vou trazer para vocês, para que vocês vejam como isso é mais simples. A União edita uma norma geral. Diz assim, as juntas comerciais deverão ter portas e janelas. Isso é só uma situação hipotética, tá? Vem uma norma geral, a União, e diz, as juntas comerciais deverão ter portas e janelas. Vem uma competência do Estado suplementar complementar, ou seja, ela vai complementar a informação da União. Vocês estão me entendendo? Aí o Estado edita uma norma que diz assim, as juntas comerciais deverão ter portas e janelas brancas. Entenderam a ideia? Vocês estão me entendendo? Então, União, as juntas comerciais terão portas e janelas. Estado, norma suplementar complementar. Ela não está complementando uma informação da União? Então, as juntas comerciais terão portas e janelas brancas. Ponto, acabou. Isso é uma norma, uma competência suplementar complementar, de norma específica. Não me olhe com essa cara de peixe morto não, viu? Porque artigo 5º é uma delícia. Agora, quando chega aqui, o bicho pega. Mas é isso que separa você da aprovação ou da reprovação. Por quê? Porque isso aqui é cabuloso. Agora, vamos lá? Vamos dizer que o Estado não editou norma nenhuma. Ele está dando a possibilidade do Estado legislar de maneira geral. Concorda comigo? A norma específica do exemplo que eu dei antes, o Estado, ele disse só o seguinte, que as portas e janelas deverão ser brancas. Só. Só que a União já tinha dito que tem que ter porta e janela. Ele não inventou nada. Beleza, mas vamos dizer que a União ficou calada. A União ficou calada e disse assim, não, desculpa, a União não falou, não editou norma geral. Vem o Estado e edita uma norma. As juntas comerciais terão portas e janelas amarelas. Beleza? Ela pode editar? Pode, porque a União não falou nada. Nada. Isso é uma competência suplementar supletiva. Aí a União disse assim, eita, esqueci de falar sobre as juntas comerciais. A União pode editar uma norma geral, mesmo o Estado já tendo editado uma norma geral? Sim, é uma norma federal superveniente. Aí ela vem depois. Aí a União diz assim, as juntas comerciais deverão ter portas e janelas brancas. Veja, o Estado disse o seguinte antes. Entendeu? O Estado disse, as juntas comerciais deverão ter portas
e janelas amarelas. Aí a União depois editou uma norma. As juntas comerciais deverão ter portas e janelas brancas. Eu pergunto, essa norma aqui da União, ela vai suspender toda a norma geral editada pelo Estado? Não. Ela só vai suspender só o trecho que está contrário. Ou seja, a eficácia da norma será suspendida naquilo que for contrário. E na prova vem desse jeitinho. Entenderam o que eu quis dizer isso aí? Eu sei que o exemplo às vezes é meio tosco, mas são exemplos toscos que a gente lembra. Beleza aí? Então, anota aí o seguinte. Do artigo 24. Deixa eu apagar aqui, revogação.